Eu vou passar agora, então, para outra questão de história aí do Enem 2020. Essa questão, pessoal, a 55, ela é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, certo? Precisava de um conhecimento prévio da Reforma Protestante. Mas vamos lá. Vamos ler primeiro. Diz assim, olha, dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. Então, veja, a invenção da imprensa geralmente é discutida quando os professores falam do Renascimento, certo? Que teria ajudado a divulgar o conhecimento, a ciência e assim por diante, certo? E a reforma protestante. Continuando, a imprensa permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar um amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. Está falando do Menóquio, né? Que foi, na verdade, esse livro, só fazendo aqui um parênteses para você entender melhor, foi um moleiro que foi levado à Inquisição. Então o livro trata um pouco dessa questão, certo? Mas vamos continuar, se necessário, faço mais algum comentário a respeito. Então, as palavras, repetindo, né, para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo. Conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. E aí, o livro é O Queijo e os Vermes. Aqui até vou abrir uma exceção, vou comentar, porque esse livro é fantástico. Óbvio que se você está fazendo vestibular agora, não dá para parar e ler, porque né, você tem que focar aí em diversas disciplinas, acho que não vai ter tempo para fazer isso, mas anota, se você gosta de humanas, e é um livro bem interessante. Como eu disse, o livro chama-se O Queijo e os Vermes, e agora sim, eu gostaria de fazer um adendo aí desse livro, que é o seguinte: ele faz esse comentário, ele está conversando ali, né, com as pessoas e sobre a criação. Então ele fala assim, olha, eu acho que a vida é como os vermes no queijo, que vão brotando, né, sem ali uma intervenção direta de ninguém. E aí ele é levado à Inquisição, porque qual que é a ideia? Pô, você está colocando em xeque a ideia da criação, certo? Então ele, por isso, foi levado à Inquisição. Mas continuando, gente, então, o Enem pergunta: os acontecimentos históricos citados ajudaram este indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo, que possibilitou o quê? Então vem a consulta pública das bibliotecas reais. Será que foi isso, gente? Eu vou, nessa aqui vou segurar, vou ler todas as alternativas e ver se você fecha comigo, tá? A B, a sofisticação barroca do ritual litúrgico. A C, a aceitação popular da educação secular, ou seja, que não é da igreja. A D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. E E, a correção doutrinária das heresias medievais. Deu para seguir aí a linha de raciocínio? Então, olha, a alternativa correta é D de dado, certo? Ou seja, esse universo, como diz o enunciado, ajudar esse indivíduo a repensar a visão e possibilitar e reabilitar o que é a interpretação autônoma dos textos. Ou seja, você, por exemplo, não pode exagerar e dizer, por exemplo, como disse a C, né, a alternativa, falou assim, aceitação popular de educação secular. Não, continua até talvez sendo religiosa, mas há uma interpretação, como diz a alternativa, autônoma. Ou seja, você lê a Bíblia
e você a interpreta à sua maneira. Então, uma das características da Reforma Protestante, entre outras, foi a ideia da livre leitura da Bíblia, certo? Da livre interpretação do texto bíblico, entre outras, certo? Não adorar santos, admitir o casamento, certo? Os pastores podem se casar, no caso, o fim do celibato clerical, enfim. Então, existe uma série de novidades, vamos chamar assim, das igrejas reformadas. O destaque foi o Lutero, certo? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Também tem uma aula específica sobre esse assunto. Se você tiver interesse, pode me procurar no meu canal, professor Marcos Melo, você vai achar lá. Professor Marcos Melo, professor de História, né? Porque Marcos Melo tem vários, então eu coloquei História lá, né? Para facilitar para você me achar se for o caso, certo? Então, veja, gente, é uma questão que um aluno que estudou a Reforma Protestante teria facilidade em resolver, né, essa questão. Ela não é uma questão muito complicada. Então, só rapidinho aqui, retomando, né, como eu disse, consulta pública na Biblioteca Real, isso não tem nada a ver, né, com o tema. Sofisticação barroca das igrejas protestantes simplificaram o culto, né? O culto era muito rebuscado, era católico no caso, as missas eram em latim, certo? As pessoas não sabiam latim, as pessoas, né, como eu disse, estavam nascendo as línguas nacionais. Se estivesse em Portugal, falava português, na Espanha, espanhol, na França, francês, na Alemanha, alemão, mas não sabiam latim. E o ritual, a igreja, muitas vezes a missa, né, no caso, ela era rezada em latim. Imagina, você vai num culto que você não conhece a língua. Então é isso, pessoal. Alternativa D de dado e o assunto aí, reforma protestante. Eu vou mesclar, como eu disse para vocês, resolução de questões com aulas sobre o tema, e quando chegar o dia da prova, como eu disse, espero que você esteja afiado para resolver tranquilamente as questões que forem aparecendo, certo? Vamos passar para a próxima então.